Senhor. Em nome do Senhor Jesus, liberta, salva nesta noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém e amém, Jesus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amém. Tudo bem com vocês? Amém. Que bom, né? Vai ficar melhor ainda, porque estamos na casa do Pai. Glória a Deus pela vida do pastor Ricardo, toda a sua família. Glória a Deus pela vida de todos que estão presentes, pelos visitantes, pela missionária Maria, nosso irmão. Bênção de Deus, Valdemar, nosso amigo também, de muitos anos, né? Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Eu quero dizer para você que Deus tem um milagre para a sua vida hoje. Vamos lá, aleluia. Se você recebe, você diga amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Depois a gente vai prosseando, né? Hoje, culto de varões, na liderança do diácono Pedro. Quem que é o diácono Pedro aqui? É você? Opa, aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12. Nós vamos falar sobre um chamado de Deus. Depois a gente vai contar um testemunho aqui também. Deus tem grandes maravilhas para realizar na tua vida aqui hoje. Louvado seja Deus. Gênesis, capítulo de número 12. Glórias a Deus. Diz o texto: Deus chama-lhe Abraão e faz-lhe promessas. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 65 anos, quando saiu de Harã. Agora vamos para o 13. Glória a Deus. Vamos para o 13. Gênesis 13. Verso 7. Diz o texto: Abraão e Ló separam-se. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eis, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, eu irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra de Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou suas tendas até Sodoma.
Ora, eram maus os dias, e os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que vês terei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém pudesse contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque ele te darei. E Abraão armou suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Mamré, que então junto a Hebron edificou ali um altar ao Senhor. Poderia sentar. Irmãos, sei que hoje é um culto de varões, né? Quando diz varão, quer dizer que está separando os homens das mulheres, né? Foi escolhida uma data específica para fazer um culto de varões, assim, como às vezes faz de jovem, faz também de mulheres, né? E a obra de Deus é assim, é projetando e trabalhando e Deus abençoando, né? Eu sempre falo, Deus só faz aonde tem projeto. Se você tiver projeto, Deus vai fazer na tua vida. Porque se você não tiver projeto, como que você vai testemunhar que um dia você projetou alguma coisa e orou e colocou na mão de Deus e Deus abençoou? Tem gente que fala assim: a gente vai tocando para ver de onde Deus quer, para ver o que Deus quer, o que Deus vai fazer. Não vai chegar a lugar nenhum. Eu tenho certeza disso. Agora, quando a pessoa fala assim: eu fiz um projeto, estou trabalhando em cima desse projeto, orando a Deus, Deus vai honrar e pode ter certeza disso. Aqui nós lemos e vemos uma diferença entre duas pessoas, Abraão e Ló. Ló era sobrinho de Abraão. E eu sempre falo que quando Deus tem um grande chamado na vida de alguém, né, Deus faz mudanças grandes, assim como fez na vida de Abraão. Ele troca o nome de Abraão para Abraão, e de Sarai para Sara. Até o nome ele muda quando ele quer. Esse é o Deus que nós servimos e confiamos, e que devemos sempre estar na presença dele, né? Mas existe a diferença daquela pessoa que confia no Senhor e daquela pessoa que confia apenas nas coisas materiais, né? E quando a pessoa confia só nas coisas materiais, ela tende a dar errado. Se a gente for pegar dentro da palavra de Deus, a gente vai achar muitos lugares que Deus tinha chamado e a pessoa partiu para o caminho das decisões erradas, mesmo com o chamado de Deus, e no fim deu tudo errado. Citando um nome aqui, Sansão. Sansão, Deus escolhe, né, dar um filho a Manoá, que era seu pai, porque a sua mulher era estéril, e ali eles oravam pedindo um filho. E quando Deus aparece o anjo do Senhor até a casa dela e fala com ela, ele fala de um propósito: vou levantar para livrar Israel dos filisteus. Mas ele vai ser um nazireu, ele não pode colocar a navalha no seu cabelo, porque no nazireu não podia colocar. Ele não pode participar de bebidas, nem de vinho, nem de nada. Ele não pode, porque o nazireu não pode participar. Ele também não pode se aproximar de um cadáver humano e nem de um cadáver de um animal, e ao menos nem tocar, entendeu? Porque o nazireu, ele tinha uma regra para seguir, e tudo que
que era para ele seguir como regra, ele quebrou a regra. Só para você ter uma noção, ele nasce e depois ele já vai buscar uma esposa lá no meio dos filisteus. Lá do povo demoníaco, lá que já não devia buscar, já começou a fugir da regra. Ele mata um leão, depois na outra viagem, ele viu o cadáver do leão em uma abelha, ele foi lá e tocou no cadáver, ele não podia tocar e comeu. Entendeu? Então, Sansão deu passos errados. Por isso que no final ele morreu cego. Que isso, pastor? Mas Deus tinha chamado a vida dele, tinha. Deus escolheu ele para ser juiz, o nono juiz, se não me engano, não, o 13º juiz de Israel. E mesmo assim, ele tomou decisões erradas. Isso não quer dizer que os homens de hoje também não podem tomar decisão errada, mesmo tendo um chamado de Deus. Ah, mas Deus falou comigo que tem um chamado, tudo bem. Ele falou para Manoá, o pai de Sansão também. Entendeu? Às vezes a pessoa, por ela achar que Deus tem um chamado na vida dela, ela já está certa em tudo que ela decide, tudo que ela vai fazer, ela já se acha autossuficiente para fazer aquilo, não respeitando as regras da vida, as regras da palavra, não respeitando, o propósito de Deus. E a pior coisa se chama orgulho, porque a pessoa, quando ela tem orgulho forte, ela não aceita orientação, não aceita conselho, não aceita ajuda, não aceita nada. Esse é um dos piores. O demônio do orgulho trabalha terrivelmente nas igrejas, criando divisão nas igrejas, divisão nos jovens, divisão nos adultos, nas irmãs, os irmãos, os obreiros. Porque a forma dele fazer a obra de Deus não prosperar é colocar divisão e aproveitar as oportunidades que o ser humano dá a ele para ele poder trabalhar. Ele só trabalha em cima de oportunidades. Ele investe ao contrário do propósito de Deus na nossa vida. Ele investe ao contrário. Entendeu? Deus tem um propósito, tem um caminho, tem um chamado, ele começa a investir ao contrário. Entendeu? Quando nós olhamos aqui para a vida de Abraão, então ainda, Deus tem um chamado e promete a ele ser pai de uma grande nação. Quem é a nação de Abraão de hoje? Israel. Porque de Abraão vem Isaac, Isaac vem Esaú e Jacó começa atropelando Esaú, pega a bênção, e Deus tem um encontro com ele e muda até o nome dele e falou: agora tu vai chamar Jacó, vai eu chamar Israel. Deus muda nome quando ele quer. Entendeu? O primeiro que era para ser o primeiro, Esaú, se vendeu por um prato de lentilhas. Está vendo como que é o ser humano? A bênção era dele, ele tinha o direito, ele era o primogênito, ele nasceu primeiro. Mas Jacó não era fácil, porque a Bíblia diz que Jacó nasceu agarrado nos calcanhares de Esaú, começou brigando no ventre da mãe de Rebeca. Então o que acontece? E logo na oportunidade que ele teve, ele fez a troca por mão dele, ele fez o que cabia ser feito. O cara quis se entregar, o cara quis abrir mão, ele não amarrou o cara e colocou uma arma na cabeça do cara. O cara achou que era melhor o prato de lentilha do que a bênção de Deus, e abriu mão da bênção de Deus. E Deus falou: então vai ser você, Jacó, o verdadeiro Israel, que até hoje existe. Começou em guerra no ventre da mãe, os dois estão em guerra até hoje e vai até o final, porque a profecia fala disso. Israel vai estar em guerra até o último dia. Essa guerra não para. Entendeu? Então nós vemos, amados irmãos, que Deus chama Abraão para um propósito. E de repente, quando eles já estão perto de Sodoma e Gomorra, vou antecipar umas partes aqui, é longo o trecho.
começaram as brigas entre os pastores de Ló, seus sobrinhos pastores de Abraão, porque era muito gado que eles tinham, e cada um queria dar pasto num lugar, o outro também queria usar aquele lugar mais bonito, era uma guerra, cada um dependendo do seu patrão. E Abraão, quando ele viu aquilo, ele falou assim: não é bom que eles fiquem brigando. Ele chamou Ló, falou: Ló, os meus empregados estão em guerra com os teus. Vamos fazer o seguinte, vamos separar. Você vai para um lado, eu vou para o outro. E assim a gente toca a vida. Não se tornaremos inimigos, apenas nos apartamos para que vivamos melhor. Para que não precisamos ficar disputando passo a passo das pastagens para o gado. Tem gente que prefere a guerra, né? Tem gente que vai falar assim: eu vou orar até Deus quebrar esse cara. Às vezes é bem mais fácil lá com meia hora de diabo, você resolve o problema, fica 3, 4 anos orando. 3, 4 anos orando. Uma coisa que poderia em meia hora de diabo resolver. Mas o inimigo ele coloca, endurece o coração do ser humano para ele não ir para o diabo. Eu vou para a oração. Tem coisa que tem que ser na oração, tem, certo? Tem que ir para a oração, aí tem que ter o diálogo, tem que ter a conversa, entendeu? Senão a guerra entra, o inimigo começa a dar razão para as duas partes. O problema é isso aí, que o inimigo dá razão para as duas partes, e daí começa: um eu tenho razão, outro tem razão, não abro mão porque eu estou certo, eu também não abro mão porque eu estou certo, e assim vai a guerra. Mas o mais inteligente logo percebe que é o inimigo, fala assim: então tá bom, você está achando que você tem razão? Eu vou abrir mão da razão para resolver essa situação, porque a Bíblia diz que aquele que se humilha alcança a misericórdia do Senhor. Você abre mão da razão e vai lá resolver o problema. Porque quando você não abre mão da razão, você fica na guerra, entendeu? É um de cá e outro de lá se chocando para resolver a situação. Então, tem que abrir mão, tem hora, da sua razão, da sua verdade, porque a sua verdade é apenas sua, ela não é do seu companheiro, da sua companheira. Cada um tem a sua verdade. E às vezes eu falo assim: eu estou com a verdade, mas com a verdade minha. Eu quero ver se eu estou com a verdade da minha esposa, né? Eu quero saber, às vezes, se a pessoa está com a verdade da companheira, do companheiro, porque não adianta eu estar com a minha verdade e a minha verdade não ser a verdade da outra pessoa. Então a gente precisa conhecer a verdade. Por isso que João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas conhecer a verdade como? A verdade que resolve os problemas, não a que me dá razão. Porque às vezes a quem me dá razão não resolve o problema. É assim que funciona. E Abraão, com a sua inteligência, ele chama Ló e fala: escolhe um lado aí. Por que Abraão mandou escolher? Abraão não tinha o direito de ele escolher o lado que ele queria ir, pois ele era o escolhido de Deus. Ele tinha um chamado, então ele tem o direito de escolher, mas ele abriu mão do direito dele. Mas Abraão era o mais velho, na época o mais velho tinha o direito de fazer escolha. Ele era o mais velho, mas ele abriu mão do direito de mais velho para resolver o problema com Ló. Abraão não tinha o direito por ele ser tio e Ló ser sobrinho. Na época era a razão do tio. Ele tinha o direito de fazer escolha. Abraão abriu mão da razão de tio para resolver o problema com o sobrinho. Aí eu pergunto para você: quantas vezes você já abriu mão da sua razão para resolver o seu problema? Quantas vezes você olhou com inteligência, não com egoísmo? Quantas vezes você olhou e falou assim: não, eu preciso resolver, eu não tenho que sair com o meu peito estufado e falar: eu tinha razão. Não. A sua razão é quando você resolve o problema. Aí você teve razão. Você resolveu o problema. Então, com 3 linhas de dinheiro
direito que Abraão tinha de fazer a escolha, ele abriu mão das 3 para Ló, para resolver o problema. Aí eu pergunto para você, quantas vezes você insistiu no problema e não abriu mão para poder resolver? Quantas vezes você já teve percas, já passou por momentos difíceis da vida, ou situações que não precisava ter passado, e você passou porque você achou que estava na razão, no direito de fazer daquela maneira, sendo que você poderia ter resolvido de outra maneira. Por isso que nós temos que entender que a palavra de Deus ensina que nós temos que agir com sabedoria, não com razão. O Senhor não diz, ó, quem tem razão vai lá e decide do jeito dele. Não. Quem tem sabedoria, age com sabedoria, com entendimento, com amor. Quando ele fala de amor, ele está falando para a pessoa que tem razão. Não, ele está falando assim, ó, se você tiver razão, mas você ama, faça com amor, resolva. O inimigo tem tirado vantagem na terra, na vida de muitas pessoas, na vida de casamentos, relacionamento sentimental, tem levado a maior em muitas situações, por causa desta razão. A Bíblia diz que Ló fez a escolha para a Campina do Jordão, onde o capim estava verdinho, bonito, era bem regado, a pastagem era linda. Vamos para cá, já que deu o direito de escolha, vamos para cá, vamos pegar esse lugar melhor aqui, né? E Abraão, quando ele toma a lição, não vai ao contrário, vai para a terra de Canaã, que era, naquele momento era terra ruim, pastagem ruim. Só que Abraão fez um negócio, quando ele chega no lugar, que ele para, ele acha um lugar para parar, para montar as tendas, ele vai lá e monta um altar e oferece a Deus um sacrifício. Ele falou assim, eu não preciso de campina bonita, mas eu preciso de Deus do meu lado. Eu preciso daquele que pode todas as coisas junto comigo. Porque a campina bonita pode acabar, pode secar, mas com o Senhor junto comigo não há campina que se acabe, não há gado que diminua, porque Ele é poderoso. Os dias se passaram e Ló, e o seu gado foi morrendo, porque a pastagem foi ficando feia, foi acabando, e Ló foi empobrecendo. E Abraão, ao contrário, a pastagem foi ficando bonita. Deus começou a mandar as coisas para acontecerem. Desce o nitrogênio na madrugada, desce isso, desce aquilo para a pastagem crescer, vai ficar mais bonito. E o gado começou a multiplicar, começou a ficar mais bonito. E Abraão, que já era, ficou muito mais rico ainda. Por quê? Porque ele não escolheu a campina, ele não escolheu o direito, ele não escolheu a parte mais boa para ele escolheu resolver o problema e reconhecer o Senhor como aquele que ele podia confiar na vida dele. Aí eu pergunto, você tem escolhido a melhor parte, que é o Senhor, para poder te ajudar você a resolver os seus problemas? Você tem escolhido a melhor parte, que é ter o Senhor do teu lado, no seu dia a dia, no seu trabalho, no teu relacionamento, na tua casa, na tua família, na igreja, no teu chamado de Deus? Você tem escolhido Deus? Ou apenas você tem falado assim, eu tenho feito a vontade de Deus? Aí eu pergunto, qual é a vontade de Deus? Qual é? Porque tem isso aí. Uma coisa é eu achar que é a vontade de Deus, outra coisa é ser a vontade de Deus. Porque às vezes a gente tem razão da gente. Aí ele fala, eu estou com a vontade de Deus. Mas daí está tudo funcionando, está tendo vitória, está contando testemunho. Se tiver, beleza. Mas ninguém tem problema, mas tem que ter vitória. É Deus. Tem guerra? Tem, mas tem que ter vitória. Não pode ser só guerra, não pode ser só problema. A guerra vem, você tem que vencer essa guerra com Cristo. A batalha vem, você tem que atravessar essa batalha com Cristo. Você não pode morrer nela.
Você não pode estagnar no problema. Ou aonde está o propósito de Deus para você, para a tua casa, para a tua família? Homens e mulheres, precisamos afiar a nossa espada diante do Senhor. Às vezes Deus está requerendo mudança e nós não estamos aceitando. Às vezes você mesmo tem que perguntar por que não tem funcionado na minha vida, se funciona na vida de outros. Mas não queira ser igual a outros, seja você dentro do propósito de Deus para você. O que não pode é você ser você dentro do teu propósito. Daí não funciona. Funciona quando a gente tem uma atitude, quando a gente luta, quando a gente confia, quando a gente determina. E quando a gente abre a boca para falar as coisas boas que a gente quer que aconteçam na nossa vida. Porque a Bíblia diz que na nossa boca está o poder da vida e da morte. Se eu começar a falar palavras de fracasso, a minha vida vai virar um fracasso. Mas se eu começar a falar palavras de vitória, as barreiras vão sendo caídas por terra e as coisas boas vão sendo atraídas na minha vida, na tua vida. Funciona assim. O poder da vida e da morte está na nossa boca. Eu tenho um probleminha para resolver, mas Jesus está comigo. Esse problema não é nada, porque eu tenho certeza que Ele já colocou as mãos e esse mal já caiu por terra. Pastor, eu não sei o que eu faço mais, porque eu estou com um problema, eu não consigo resolver. Pastor também não vai resolver o teu problema. Ele vai orar por você, vai te orientar. Mas quem faz o milagre é o Senhor. Né? Ele que faz. A gente é o instrumento de Deus. Na mão de Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu sempre posso contar um testemunho quando eu estou ministrando. E agora eu estou com uma campanha de gratuitos. E a gente não para. Mas eu vou contar um testemunho que aconteceu há pouco tempo em Potiguar, na igreja quadrangular. Uma mulher chamada Helena, final do culto, ela fez uma fila, os irmãos também orar. E eu perguntei para ela: o que é o seu problema? Ela falou: pastor, eu vou ter uma cirurgia daqui 10 dias. Tem pedras no rim e hematomas no intestino. Eu falei: o que você quer? Eu queria que o senhor orasse para mim poder. Está tudo certo lá. Eu falei: você quer ir lá? Não queria. Mas ela não pediu oração do milagre, ela pediu oração para dar tudo certo lá. Entendeu? Quando você crê em milagre, você fala milagre, você come milagre, você respira milagre. Mas Deus faz também, de propósito Ele quer. Aí o irmão do lado falou: irmã, traz um copo d'água. Ela trouxe um copo d'água, eu levantei o copo d'água, ungi, consagrei água para Deus abençoar água. Eu falei: toma essa água, você vai testemunhar o seu milagre. Passou 10 dias, 12, 14 dias por aí, ela me ligava da igreja para me pegar lá no domingo. E outro dia eu tinha uma agenda em Vista Valdares. Aí me marcaram para o outro domingo. Daí eu fui. Aí vai cantar. E os pessoal tiveram as oportunidades. E de repente a pastora Elza falou assim: para quem que vai contar um testemunho. E de repente quem que aparece na frente é a Helena. Ela mora no sítio. E ela pega o microfone e ela começa contando algo que tinha acontecido com ela durante o dia. Ela falou assim: irmãos, hoje eu queria muito estar na igreja. Mas como eu moro no sítio, eu não tinha dinheiro para pagar alguém para trazer eu para vir para o culto. Olha o que Deus faz quando a gente confia. Ela falou: eu fiquei falando com Deus, Quando foi 2 horas da tarde, uma pessoa me ligou no celular e falou assim: olha, eu fui fazer um pix para o meu marido e errei o último número, caiu R$600 na tua conta. Vocês estão vendo a gente de Deus? Ela falou: deixa eu ver com a minha filha, porque ela que cuida do pix para mim.
Foi lá com a filha dela, a filha dela olhou e me caiu que não devolve para ela os 600. Devolveu os 600 reais para ela. Não era dela. Mais ou menos uns 20 minutos depois, a mulher ligou para ela de novo. Olha, estou grata por você ter devolvido, ter sido fiel comigo, devolvido o dinheiro, e acabei de fazer um pix de 50 reais de presente para você. Está vendo o que Deus faz quando Ele quer fazer alguma coisa? Quando a gente está, sabe quando a gente está no propósito, a gente está na direção mesmo do negócio? O que Deus faz? Daí ela conta isso, depois ela fala, o pastor veio aqui, eu falei para ele orar para mim, ele orou com um copo d'água e falou que eu ia contar o testemunho. Um dia antes da cirurgia, ligaram do hospital para mim e falaram para mim, olha, você precisa remarcar a tua cirurgia porque foi colocada outra pessoa no teu lugar. O que Deus faz? Porque se não coloca outra pessoa, o que acontece? É cortar a mulher sem precisar. E ela falou, eu não vou remarcar. O pastor falou que eu vou testemunhar. Então eu vou fazer todos os exames de novo. Eu falei, eu fui e fiz todos os exames de novo, porque naquela noite que eu bebi a água, queimou a minha barriga e minhas costas a noite inteira. Depois no outro dia não tinha mais nada. Eu fiz todos os exames, meus irmãos. Não tem nenhuma pedra mais no meu rim, e nenhum hematoma mais no meu chão. Será que você pode dar um aplauso para Jesus? Ela ia contar 2 testemunhos, contou 3. Tem gente que não conta testemunho, irmãos. Tem vergonha, mas na hora de pedir a bênção não tem. Não tem, Maria. Tem gente que não tem vergonha de pedir a bênção. Ela não conta testemunho. Precisa vir aqui na frente, fala com o pastor levanta ali, e ele fala. Mas não esconde a glória de Deus, não. Porque a Bíblia diz assim, que não se acende uma lâmpada e coloca debaixo da cama. Quando você tem um testemunho, você não conta, é o mesmo que acender uma lâmpada, colocar debaixo da cama, porque ela ficou inútil, porque o testemunho não tem valor diante das pessoas que precisam receber milagre. E às vezes ela está precisando ouvir um testemunho para receber um milagre na vida dela. Glória a Deus. Aleluia. No ano passado, em Siqueira Campo, uma mulher, ela falou assim, pastor, atrasado, eu tenho uma causa. Não do culto. De que causa? Eu pedi um barracão faz 6 anos pro cara. E ele não atende no telefone, não fala comigo e não me paga. Falei, tá difícil o negócio desse jeito, né? Falei, pois é, pastor, que isso orasse. Meu irmão, não liga para ele, não entre em contato com ele, foge da rua dele. Não passa nem perto da rua dele. Porque dentro de 10 dias vai entrar em contato com você, fazendo uma proposta para você de fazer um acordo. Você sabe o que é crer? É não abandonar essa mensagem. É ficar todo dia falando, Senhor, hoje falta 9. Senhor, hoje falta 8. Senhor, hoje falta 7. Tem gente que abandona. Ah, não cumpriu para a pessoa, abandonou. Ela falou, pastor, eu fico contando os dias. No 10º dia, quando eu acordei de manhã, eu abri o celular e estava escrito a mensagem dele. Preciso falar com você para a gente fazer um acerto da nossa dívida. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Não, é assim que funciona, já só isso participando. Aí no outro culto eu tive uma cunhada junto com ela lá, né? Porque o testemunho é o melhor evangelista que tem, é testemunho. O melhor testemunho que tem, o evangelismo é o testemunho. Porque se você falar que Jesus está curando aqui, que Jesus está prosperando aqui, que Jesus está restaurando o casamento aqui, as pessoas que vêm. Agora você fala que o pastor é bonito, o pastor é bonito, ninguém vem não. Ninguém está querendo a beleza, quem está querendo milagre, querendo vitória. É isso. Você tem que testemunhar as bênçãos de Deus na tua vida. Escolher fazer a obra de Deus em todas as oportunidades que o Senhor te der para você fazer. Glória a Deus. É muito bom a gente entender o propósito de Deus, porque
E a gente vê os testemunhos acontecendo. Onde eu vou, eu tenho visto os testemunhos que não acontece na hora, na próxima vez que eu volto, tem 2, 3, 4 testemunhas. Santo Antônio, na igreja de Visão de Cristo, estão esperando lá, tem 9 mulheres que receberam o milagre, as 9 no mesmo dia que eu vou lá pregar, para eles contar os testemunhos. Eu falei, qualquer hora é demais, entendeu? Então a gente tem que ter o quê? Se você não conta o testemunho, não faz mais na tua vida. Sabia? E não é Deus que não quer, você que não se coloca dentro do propósito de Deus, dentro do chamado de Deus para a tua vida. Entendeu? Deus quer fazer coisas maravilhosas acontecer na tua vida. É necessário você se colocar no propósito de Deus. É necessário você entender que Deus está olhando para você e está dizendo: venha, meu filho e minha filha, porque eu tenho uma vida nova para você, eu tenho um caminho novo para você, eu tenho para você coisas boas para a tua vida. Mas venha até mim. Vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, vivendo problemas no casamento, vivendo problemas de saúde, vivendo problemas financeiros, vivendo problemas no trabalho, aonde for, venha até mim que eu vou te ajudar você. Ele diz: Glória a Deus, glória a Jesus. clama a Ele, porque lá em Jeremias 33:3 está dizendo assim: ó, clama a mim que eu vou te responder. E ainda vou anunciar, vou mostrar para você coisas que estão ocultas, que você não vê, que você não conhece, e coisas firmes, que é firme, coisa sólida, que vai funcionar, que vai dar certo na tua vida. Aleluia. Confia. A Bíblia diz que Abraão prosperou, o gado de Abraão prosperou, e Ló foi às ruínas, perdeu até a sua mulher, era uma estátua de sal, né? Porque seguiu seus próprios caminhos, não seguiu o propósito de Deus. Se nós seguimos o propósito de Deus, nós vamos ter sempre testemunhos para testemunhar. Se eu fosse contar testemunho aqui hoje, nem que eu virasse à noite, eu não terminaria de contar testemunho, porque Deus tem feito as coisas boas acontecer. Mas eu vou contar 1, 2 pelo menos, porque os irmãos precisam, né, às vezes uma palavra, e o nome do Senhor tem que ser exaltado. O nome do Senhor tem que ser exaltado através do que? Dos milagres de Deus. Pastor, eu entendo o chamado de Deus para a minha vida. Ou então você diz: eu não entendi até hoje. Porque às vezes você pode pensar assim: eu não entendi o chamado de Deus na minha vida até hoje. Mas você tem que buscar, você tem que colocar à disposição, porque Deus está querendo saber o que? Que você diga a Ele assim: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Não, mas eu falo de vez em quando, mas não é nas palavras. Eis-me aqui quando você coloca a mão para ajudar o pastor, quando você coloca a mão na oferta para ofertar, quando você coloca a mão no dízimo para dizimar, quando você vai visitar alguém que precisa ou que está doente, quando alguém que está passando uma dificuldade, você estende a mão também para essa pessoa. Quer dizer, eis-me aqui envolve muitas coisas. Não é só dizer: eis-me aqui. Seria a coisa mais fácil que tem, é falar: oh Senhor, eis-me aqui. E cadê as obras? Como diz Abraão: se eu disser que eu tenho fé, e eu te pergunto: cadê as suas obras? Porque fé sem obra, ela é morta. Não funciona. Deixa eu falar que eu tenho fé. Sabe por que Abraão foi pai da fé? Porque Abraão esperou no Senhor em todas as decisões.
ele ofereceu o holocausto, ele confiava e aguardou o momento de Deus para acontecer cada coisa na vida dele. Por isso ele se tornou o pai da fé. Pai da fé não é quem pede negócio hoje acontece um monte, não. Pai da fé é aquela pessoa que sabe entender o propósito do Senhor na vida dela e aguarda o tempo de Deus, a hora de Deus na vida dele. Isso se torna uma pessoa de fé. Fé como Ana. Ana é uma mulher de fé. Penina já tinha vários filhos, zombava dela. O que Penina não sabia é que Ana era uma irmã, era crente, era uma levita. Ela era da tribo de Levi. E um levita podia ter filhos que podia trabalhar na tenda do Senhor. Se não fosse levita, não podia. E o Senhor esperava algo de Ana. Talvez, a Bíblia não relata, talvez Ana orou 4, 5 mais anos. Mas Deus estava esperando uma decisão, uma atitude de Ana. Talvez você tenha orado, vai faltar uma atitude. Quando Ana despertou nela algo que ela falou assim, pô, eu tenho trazido os bezerros, você vai. Eu tenho vindo de ano em ano, aqui, adorar a Deus com meu esposo, Eucano e Penina, que zomba de mim. Mas naquela época, uma mulher que não era estéril era muito desonrada, muito humilhante. Para os irmãos saberem, já são 14 mães que não podiam ter filho, eu profetizei hoje é mãe. O rio só está aumentando, se as pessoas confiam, vai acontecer. Aí, o que acontece? Chegou um dia que, pastor de cara, ela parecia, puxa vida, eu vou oferecer mais do que bezerro. Eu vou oferecer o filho que Deus vai me dar. Meu Deus, aleluia. Tudo que eu quero, eu vou devolver a ele. O que mais eu espero, o que mais eu anseio, por aquilo que mais eu tenho sofrido, eu vou dar ao Senhor para trabalhar para sempre na casa dele. E quando ela entendeu que Deus tinha um propósito e aguardava dela uma atitude, e ela precisava reconhecer qual era o propósito, porque às vezes você não reconhece qual é o propósito, sabe disso? Quando ela reconhece, ela dobra o joelho. E a Bíblia diz que ela não chorava, ela não orava, ela gemia, tremia os lábios, a ponto que talvez as lágrimas dela já tinham se esgotado. Ela tinha chorado tanto, já por tanta humilhação, que Penina que ela não tinha nem lágrimas, mas não sei como você está vivendo. Como está a tua vida? Mas ela gemia, tremia os lábios, a ponto que Eli falou para ela assim, até quando você vai ficar embriagada, bebendo aí? Ela diz, Senhor, sua serva não está embriagada, sua serva está triste, amargurada, tua serva vem sofrendo humilhações terríveis. E eu estou aqui gemendo porque eu estou pedindo um filho, um varão ao meu Senhor. Ela disse, Senhor, o Senhor me deu um varão. Ela falou, se o Senhor me deu um filho, ela falou, se o Senhor me deu um varão, porque se fosse filho eu não podia ir. Se o Senhor me der um varão, eu devolverei para trabalhar na tua casa para sempre. Quando ela entendeu que ela falou o que precisava, Deus falou, peguei, senti que algo me tocou. Aí, como a bênção desce pelo altar, e Eli era o altar ali, Eli só falou assim para ela, seja feito conforme a tua vontade. Ele concretizou em palavras proféticas na vida dela. Naquele mesmo instante as barreiras
foi quebrada. Abriu a madre. E em um ano ela já tinha Samuel, porque a Bíblia diz que no próximo ano ela ainda não voltou, porque Samuel estava novinho, estava americano. E ela foi no segundo ano oferecer Samuel a Deus, profeta e juiz de Israel. Aí eu digo para você, você tem tido propósito? Ou você apenas vem na igreja, bate palma, canta, olha e vai embora, e daí não tem um propósito? E daí Deus está esperando um propósito seu. Deus está esperando que você abra o coração e fale algo para Ele. Não aquilo que talvez você já vem falando, talvez você precisa falar algo novo para Ele. Quem sabe hoje você vai falar algo novo para o Senhor? Quem sabe você vai fazer como Abraão, que reconheceu o Senhor como o Senhor da vida dele. Vai ser como Ana, que reconheceu que só Ele podia realizar na vida dela o desejo do coração dela. E a Bíblia diz que Deus depois deu mais filhos e filhas para ela, porque Deus não abriu madre só por um filho, como ela honrou a Deus, devolveu a Deus o que ela havia prometido. Deus abençoou a vida dela. Aí eu pergunto para você, como que você tem se colocado diante da sua casa, da sua família, da tua esposa, do teu esposo? Como que você tem colocado diante dos seus filhos, das suas filhas, do seu patrão, do seu empregado, do seu pastor, da sua pastora, da sua liderança? Como? Porque há tanta gente confiando em presidente da república, confiando em governador, deputado, ao invés de confiar em Deus. Aleluia! Glória a Deus! Ficar confiando, debatendo religião com política, não. Faça isso não. Não traga a política para a tua vida cristã. Meu Deus, meu Pai! No dia de votar, você faz a escolha que Deus colocar no seu coração, pede direção do Espírito Santo, vai lá e faça. Entendeu? Mas não fica aí, esse não presta, aquele presta, aquele não presta, aquele presta. Não! Porque o Senhor não tem lado. O Senhor tem aqueles que se entregam a Ele, e não é independente de qual lado seja, o Senhor quer você. É, pastor. Ele quer você. Tanta coisa feia que aconteceu no nosso Brasil, de pessoas misturando a igreja com política. Deus não quer um presidente para cuidar das igrejas, porque quem cuida das igrejas é Ele. Ele é o defensor das igrejas. Ele não vai passar esse bastão para ninguém, não. Não. De jeito nenhum. Glória a Deus, glória a Deus. E Ele põe quem Ele quer lá. Se for para surrar, Ele põe mais bravo. Se for para ajudar, Ele põe mais manso. E assim Ele fez com Israel o tempo todo. Uma hora Ele colocava um para dar uma puxada de orelha em Israel. Daqui a pouco Ele colocava um mano para abençoar o povo. E assim foi, e assim vai ser, irmãos. E o povo não entende, fica parecendo que virou religião. Não deixa isso contaminar você. Não deixa não. Independente de quem você gosta mais ou quem você não gosta, não deixa isso te contaminar. Isso atrapalha a tua vida. Sabia que uma liderança que está constituída num lugar, se você começar a falar do que ela não deve, e ela falar uma palavra contra você, pesa na tua vida? Porque todas as lideranças são instituídas por Deus. Fala algo do pastor, por exemplo, se ele não deve. E se ele falar assim, olha, aquele que está falando de mim, cala a boca dele, eu quero. Vai ver o que vai acontecer. Assim é a liderança também, política. O camarada fica falando que não deve. Se o camarada lá fala, Senhor, na minha fraqueza, o Senhor me defenda eu diante dessas pessoas que querem ver o meu fracasso. Fecha a boca dessas pessoas, Pai. Pronto, pode não, que de muita gente já.
Vamos tomar cuidado com isso. Tem muita gente que está dentro da igreja sofrendo e não sabe por quê. Que acha certo, mas está sofrendo às vezes até mais que de uma pessoa que não está na igreja. Porque fica vacilando, fica dando bobeira. E o inimigo está pegando a brecha e atacando, levando em ruína a vida, a família, o casamento, o trabalho, a finança, a saúde. Meu Deus. Nós temos que ser sábios. Nós não temos que entrar em guerra que não é nossa. Nós temos que entrar na guerra que compete a nós. Nós temos que guerrear não é contra carne e sangue, como diz a Bíblia, mas é contra os principados, contra as potestades malignas que agem nas regiões celestiais. É contra eles que nós temos que lutar. Glória a Deus. Lutar contra o mal que quer destruir a tua casa, quer destruir a tua vida, que quer destruir teu filho. Aí o camarada não ensina o filho para onde ele deve andar, o filho pega caminho errado, pega o tamanho, aí culpado é não sei quem, culpado é o filho do vizinho da esquerda, culpado é o filho do vizinho da direita, culpado é o amigo lá da escola. Nunca ele se coloca como ele o culpado que não ensinou seu filho no caminho que deve andar. A Bíblia diz: ensina o teu filho o caminho que deve andar. Qual é o caminho? De obediência, de respeito, de amor, de caráter, de dedicação na escola, de respeito com os professores, de respeito com os pais, com as mães, de ser uma pessoa trabalhadora, honesta, e uma pessoa que você leva ela junto com você na igreja. Ah, eu já não vou. Larga o papai, não, vamos sim. Enquanto está debaixo da tua tutela, vamos sim. Aí cresce vivendo com as pessoas do mundo que não tem temor a Deus, porque nós também somos do mundo. Dá a impressão que nós somos do mundo, né? Nós somos do mundo, mas nós estamos no mundo, mas não participamos das coisas erradas do mundo. Aí cresce do jeito que quer, daí a gente fica: ai Senhor, tem misericórdia. Ai Senhor, você tem que Deus vai cobrar de muitos pais e muitas mães que não ensinam os filhos? Vai sim. Depois fica colocando culpado. Culpado é o próprio que não ensinou. Para quem minha filha, pega o pé dela, vamos ensaiar. Vamos ensaiar, vamos orar, vamos estudar, entendeu? Está estudando, como é que está as notas? Como é que está acontecendo? Quando ela às vezes acha uma razão para tirar a tua razão para resolver o problema, bastante amiguinho na escola, às vezes ele tem. A gente tem que orientar. Você tem que saber quem que é os amiguinhos, as amiguinhas dos teus filhos na escola. Tem que acompanhar. Saber com quem eles estão andando. Porque jacaré não anda com galinha. Celular, o jacaré passa para ali, entendeu? Você tem que saber com quem está andando. Tem que saber, irmão. Amém? Talvez você esperasse um culto mais pentecostal. Mas o pentecostal nem sempre é o barulho. Às vezes é aquilo que entra no nosso coração. É aquilo que vem de encontro com aquilo que precisamos. Não é disso? Eu vou te dar 1 minuto para você fechar seus olhos e conversar com o Espírito Santo. 1 minuto você fecha seus olhos, conversa com o Espírito Santo enquanto eu tomo uma água aqui. Conversa com ele, fala o que você achou de bom hoje, o que você precisa mudar, o que você quer dele. E daqui a pouco nós vamos orar por você. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória,
Eu vou passar algumas coisas aqui, depois eu vou orar por vocês em geral, outros, né? Depois, no final do culto, eu vou estar à disposição aqui, se o pastor permitir. Glória a Deus. Tem uma pessoa aqui que você falou assim: se Deus realmente está comigo, por que as coisas não mudam na minha vida? Por quê? Cadê você? Está aqui. Quer receber uma bênção de Deus na sua vida? Vem aqui na frente, porque eu não vou ficar, vem, mas não vem, não, que a hora passa. Vem aqui, não. Tem 3 pessoas aqui que você tem colocado no teu coração algo sobre o seu trabalho. Você tem pedido para Deus uma oportunidade sobre o seu trabalho. São 3 pessoas. Cadê? Cadê as 3 pessoas? Seu eu tenho um aqui. Tem uma pessoa aqui que você tem um casamento, vive em guerra. E você pensa assim, nossa, puxa vida, a gente estava bem. E por que agora uma guerra danada? O demônio foi mandado para destruir o teu casamento. Cadê essa pessoa? É filho, fica vergonhoso é olhar zoar na cabeça nossa e que nós perdemos uma bênção de Deus para a nossa vida. Cadê essa pessoa? Está aqui ou não? Tá. Depois do culto vai dizer, pastor, eu não fiquei com vergonha. Aconteceu alguma vez isso assim? Meu Deus! Vergonha. A gente tem que ter vergonha, não. A gente tem que ter coragem. A Bíblia diz que os corajosos herão o reino de Deus. Tem uma pessoa que você está com problema de saúde e você já foi no médico, já tomou o remédio e parece que não faz efeito o remédio para você. E você, puxa vida, você vai todo imune pelo remédio. Cadê? É noite de vitória. Aleluia. Cadê você? Não vai querer lembrar de Deus? O milagre é para quem busca. Então, puxa um pouquinho mais para cá aqui. Tem um azeite para mim aqui. Tem alguém que entrou com dor aqui hoje? Tem, não? Se tiver, dá o sinal para mim. Você também. Glória a Deus. Você que entrou com dor, chega aqui na frente. Você veio dor de verdade? Não. O braço aqui? O braço esquerdo da garganta. Por isso que Deus vai curar o braço hoje. Por isso que eu estou com dor de dor. Você também?